Oi pessoal, meu nome é Lidiane. Nesse vídeo eu vou falar sobre A Morte de Ivan Ilitch, que é um livro escrito por Lev Tolstói e que eu não tenho ele aqui porque uma amiga me emprestou. Esse livro foi a minha introdução aos escritores russos. Eu nunca tinha lido nada deles e comecei com esse, que é bem pequenininho, tem umas 90 páginas, se não me engano, e tem uma linguagem fácil. Eu achei bem legal de ler, não é chato, e ele trata de um assunto muito interessante. E, enfim, não dá pra dar spoiler porque o nome é A Morte de Ivan Ilitch, então é óbvio que o Ivan Ilitch morre. E na verdade o livro começa com o Ivan Ilitch morto e os colegas falando sobre isso, quem que vai ocupar a vaga dele, porque o Ivan Ilitch era um juiz, então muita gente quer ocupar o cargo dele. Ele era um homem rico, tinha poder, e é isso que o pessoal começa a falar, e eles falam da doença dele, e aí sim se introduz na vida do Ivan Ilitch um pouquinho, desde quando ele não era tão rico, não era tão prestigiado, enfim, depois ele casou, começou a ter outros cargos e se tornou juiz. Mas o que acontece? A vida do Ivan Ilitch não é maravilhosa. Quer dizer, ele tem riqueza, sim, ele tem uma família, mas mesmo assim ele não gosta do casamento dele, ele não gosta da esposa, não gosta dos filhos. E quando ele é promovido para juiz, ele vai morar numa casa separada da família dele, que é numa cidade maior. Então ele prepara essa casa para depois a família morar junto. Ele começa a decorar a casa do jeito que ele acha melhor, porque ele prefere decorar ele mesmo do que deixar a mulher dele decorar. E acontece um pequeno acidente nesse decorar da casa, que na hora nem mesmo o autor não dá a entender que vai ser esse o problema, mas esse problema vai se agravando com o tempo. Ele vai começando a sentir dor e cada vez essa dor fica mais intensa, e até que ele tem que largar o trabalho, ele sente muita dor e os médicos não conseguem descobrir por quê. Não fica claro no livro em nenhum momento qual é o problema, porque nenhum médico diagnosticou. Eles têm uma ideia, alguns acham que é o apêndice, outros que é o rim, mas ninguém consegue curar ele. E é por isso que ele morre. Mas antes de morrer ele fica na cama por vários e vários dias, e ele não suporta mais a presença de ninguém, porque nesses dias que ele fica adoentado, ele percebe o quanto a vida dele era fútil, o quanto ele não tinha amigos verdadeiros, os amigos dele só estavam ali porque queriam o poder dele, na verdade. E então ele começa a pensar nisso, que a esposa dele também não gosta dele. A única pessoa que ele quer junto com ele é um empregado, que na verdade ele tem, digamos assim, uma sinceridade que agrada muito o Ivan Ilitch. Então ele só quer que esse cara cuide dele. Então o cara fica lá há muito tempo, esse rapaz fica com ele durante muito tempo, cuidando dele a maior parte do dia. E o Ivan Ilitch começa a admirar muito esse empregado que cuida dele, pela sinceridade, pela simplicidade que ele tem, né? Então é muito legal ver isso, essa transformação dele. Enfim, e o escritor é fantástico, né? O Tolstói é mais conhecido por Guerra e Paz e Ana Karenina, mas nenhum desses dois eu li ainda. Como eu disse, esse é o primeiro livro de qualquer autor russo que eu tenha lido, né? Depois eu fui procurar um pouco mais sobre o Tolstói, e você procura a foto que tem dele é um senhorzinho barbudo, muito fofo. Mas assim, a história dele é muito incrível. Ele era de uma família nobre, digamos assim, então ele era muito rico, ele tinha propriedades, e durante a juventude ele aproveitou muito esse dinheiro dele, então ele vivia uma vida boêmia, mas
Depois ele se casou e tal, mas com o tempo ele foi percebendo que não era isso que ele queria, que essa futilidade da vida dele não agradava a ele, e ele resolveu um dia fugir e sumiu do casamento. E ele pregava essa simplicidade na vida, para você não juntar bens materiais e sim levar uma vida simples. E ele começou a levar essa vida simples, ele não queria mais os direitos autorais das obras. Então, essa obra tem tudo a ver com ele. Enfim, é um livro muito bom, eu recomendo que todo mundo leia. É um livro simples, gente, não é uma linguagem complicada, então você não precisa ter medo. Começa a ler, se você não gostar, não leia, mas tenta, porque é muito interessante. Caiu a minha câmera. O livro que a minha amiga me emprestou estava escrito Leão Tolstói. E a gente ficou rindo, porque Leão Tolstói, que é isso? Traduziram o nome da pessoa. Mas enfim, eu fui procurar e várias grafias do primeiro nome dele. Lev, Leão, Leon, Leu. Então assim, não sei como falar. Pelo russo que está escrito lá na Wikipédia e pelo tradutor do Google, se falaria mais ou menos Lev Tolstói. Não sei. Mas enfim, recomendo muito esse livro. Ainda não li os outros, que são realmente os clássicos dele, mas esse me agradou e eu com certeza lerei outros. É isso. Tchau, tchau.